Hebreus capítulo 6, verso 4. Hebreus capítulo 6, verso 4. Diz assim: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois, assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Verso 8. Mas a que produz espinhos e abrolhos é aprovada e perto está da maldição. É reprovada e perto está da maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, eu oro pedindo que o Senhor use a minha vida, pedindo que o Senhor use-me nessa noite, Senhor. Pai, que a sua palavra toque em nossos corações. Que a sua palavra atinja os nossos corações. Saiamos daqui, ó Deus, edificados, consolados, renovados, restaurados pelo poder do teu Espírito, Pai. No nome de Jesus. Usa a minha vida por misericórdia e graça. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite falar nesse texto. Um texto difícil, porque faz parte de um livro chamado Hebreus. Um livro que, em linhas gerais, é um livro de difícil compreensão. Difícil compreensão porque toda a estrutura do livro de Hebreus, ela contempla informações do Antigo Testamento. E quando você não domina o Antigo Testamento, lê o livro de Hebreus, você fica dizendo, o autor estava querendo dizer o quê? Ele estava olhando para onde? Mas, ao mesmo tempo que ele é um texto difícil, facilmente conseguimos enxergar o objetivo do escritor. Porque o objetivo do livro de Hebreus é apresentar Cristo como o fim de todas as coisas. Jesus sendo o cumprimento de todo o Antigo Testamento. E em Jesus se tem um sentido maior para a lei e para a vida. Então, o livro de Hebreus, com toda a sua complexidade, ele vai apontar para uma direção
dizendo-nos que Cristo é suficiente. Jesus é o último sacrifício, o sacrifício perfeito. Ele é o último e grande sumo sacerdote, porque ele realmente levou a Deus a oferta perfeita para pagamento dos pecados de todos os homens. Jesus, na visão de Hebreus e na visão do Novo Testamento, é o cumprimento de todas as coisas. Em Jesus está o sentido da nossa fé e a razão da nossa salvação. Em Jesus temos todas as coisas. Mas no texto que nós lemos, esse escritor que é desconhecido, não temos uma comprovação de quem seja ele, não existe dados, apenas especulações. Ele vai levar os nossos olhos e os olhos destes homens que ele aqui está escrevendo a perceber que todo cristão deveria crescer no conhecimento do Evangelho e se tornar alguém maduro. O escritor de Hebreus está olhando para os crentes de sua época como um pai, dizendo: opa, até aqui vocês são como crianças, mas bom seria se vocês crescessem na fé. Bom seria se vocês saíssem do leite e começassem a se alimentar de comida forte, de alimento sólido. O que isto quer dizer, pastor? O que isto quer dizer? O que é que o escritor está querendo dizer quando ele vai levar o olhar dos seus leitores a perceberem que todo homem deve amadurecer na fé? Ele está dizendo que este é o ciclo natural da vida. E assim deveria também ser o ciclo natural da fé. A pessoa inicia no cristianismo, mas com o passar do tempo, ela vai amadurecendo, crescendo, tornando uma pessoa já suficiente em suas ideias, na sua forma de crer, na sua forma de definir a fé. Porém, ele está dizendo, não é esta a realidade. Muitos que me ouvem são crianças na fé. São crianças na fé. Ele vai dizer, olha, eu tenho que repetir as mesmas coisas. Eu tenho que falar as mesmas coisas. E vocês estão presos às ideias do mundo. Vocês estão presos às ideias que vocês trazem lá de trás e não conseguem se libertar de nada disso, por mais que eu fale, por mais que eu exemplifique. Olha só o versículo 11 do capítulo 5 do livro de Hebreus. Verso 11 do capítulo 5. Ele vai dizer, olha, vocês precisam crescer. A palavra desse escritor é difícil e dura, do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação, porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos ou ensinamentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Hebreus está dizendo, olha, vocês estão vivendo
nessa ignorância de fé, porque vocês querem estar nessa situação. E vocês que me ouvem, já deveriam ser mestres, mas ainda estão precisando aprender as coisas básicas. Tropeçam nas coisas básicas. E aí o escritor vai repreendê-los, dizendo: vocês precisam crescer. Vocês precisam crescer. Mas ele sabe que crescer não faz parte de uma decisão geral da igreja. Crescer nesse contexto não fazia parte de uma decisão geral. E o capítulo 6, então, que nós lemos, ele faz parte de uma sessão de ideias, onde ele vai fazer uma comparação dura, mas com o objetivo de provocar um despertamento naquelas pessoas. A ideia desse homem, desse crente, desse apóstolo, desse escritor, é que aqueles homens viessem persistir com sua fé em Jesus, não desistindo no meio do caminho. Porque, meus irmãos, a coisa mais frequente no cristianismo é homens e mulheres desistindo da fé no meio do caminho. A pessoa fica 1 ano, 5 anos, 10 anos. Aí o evangelho não atende às suas necessidades. Ou melhor dizendo, a igreja não atende às suas necessidades. Essa pessoa começa a dizer: opa, pera lá, será que a minha decisão foi a melhor? Será que foi o correto? Quando eu me decidi a fazer parte de uma igreja, aonde é que eu estava com a cabeça? Porque eu só vejo o erro, eu só vejo coisas erradas, eu só vejo o problema, eu olho para a minha vida, eu só identifico o problema. E aí as pessoas, elas desistem do evangelho. Então esse homem está dizendo, com essa mensagem, que seu objetivo é fazer uma comparação, porque ele estava preocupado porque alguns estavam desistindo no meio do caminho. Repita comigo: eu não posso desistir no meio do caminho. Não podemos desistir no meio do caminho. Veja só o verso 1 do capítulo 6. Pelo que deixando os rudimentos é ensinamentos, tá? A palavra rudimento aí na sua Bíblia é ensinamento, ok? Pelo que deixando os ensinamentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Segundo o escritor de Hebreus, aqueles que desistiram da fé, eles provaram da graça de Deus, do amor de Deus. Eles provaram de uma fé intensa, mas, de repente, eles pararam. Veja o verso 4. Esses que pararam, o escritor vai dizer, é impossível que os que já uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito e provaram da palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Esse homem está dizendo que quando a gente para no meio do caminho, a gente mais ou menos que crucifica Cristo de novo. Mais ou menos a gente o lança na cruz
e diz: olha, você realmente é o criminoso digno da morte, digno da condenação. E o escritor vai dizer que esses homens que desistiram foram iluminados, provaram do dom celestial, receberam o Espírito Santo, provaram da boa palavra e provaram das virtudes do século futuro ou poderes do mundo vindouro. Veja quanta experiência essas pessoas tiveram. Mas, dado o momento, no meio do caminho, elas desistiram. Nós não vamos entrar aqui nas dificuldades do texto, porque são muitas. São muitas. Mas, temos que perceber que provar das coisas na igreja, provar do mundo espiritual, não me deixa imune à queda. Nós cremos aqui em dons do Espírito Santo, amém? Você crê nisso? Eu creio nisso. Você crê em todos os dons do Espírito Santo? Falar em línguas, profetizar, ter revelação, não te deixa imune à queda. Ser um profeta não te deixa imune à queda. Talvez você diga: mas pastor, eu sempre pensei que uma pessoa cheia do Espírito, que profetiza, que fala em outras línguas, que faz grandes coisas dentro da igreja, essa pessoa nunca iria se desviar, porque ele é um semi-anjo, pastor. Quando nós provamos do mundo espiritual, não significa que nada disso pode acontecer. Quando nós provamos do mundo espiritual, isso não significa que nós nos tornamos tão fortes ao ponto de nada nos tirar da igreja. O texto vai dizer que é possível sim. É possível sim. É possível você cair. É possível você parar no meio do caminho. É possível. E eu lendo esse texto, eu comecei a analisá-lo e até me perguntei se esse capítulo não se tratava de uma alegoria. Porque a ideia desse autor é fazer um alerta para os que estão ouvindo. Um alerta de que é possível você perder as forças no meio da sua caminhada cristã. Por que um alerta? Veja só o versículo 9. Veja o verso 9. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas. Esperamos o quê? Coisas. Repita comigo: melhores. Aí o texto vai continuar dizendo: coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Me parece, Danilo, que o escritor está construindo um castelo dos horrores para dizer para todos estes que estão ouvindo ele: gente, é possível vocês caírem no meio da caminhada, mas nós aqui, que estamos do outro lado, nós que carregamos a mensagem, nós que temos a incumbência de dirigi-los como pastores de vocês, nós esperamos de vocês coisas melhores,
coisas que acompanham a salvação, coisas que acompanham a vossa fé. Então o autor, me parece, que ele está alertando, gerando preocupação no coração dos seus ouvintes, dizendo a eles: de vocês esperamos coisas melhores. Diz que a pessoa que está do seu lado o seguinte: Deus espera de você coisas melhores. Deus espera de você coisas melhores. Coisas melhores. Coisas melhores. Uma vez, nós, inseridos e convertidos ao Evangelho de Cristo, a mensagem do Evangelho sempre chegará aos nossos corações com o intuito de produzir em nós coisas melhores. Então a ideia do escritor desconhecido nos faz pensar que todas as coisas que existem na igreja, que são da igreja, não evidenciam que realmente sou um cristão verdadeiro. Deixa eu organizar melhor a minha ideia. Se eu estou falando que a mensagem é uma mensagem de alerta, e esse homem está falando para crentes que vivem na igreja de sua época, e ela chega para nós, eu posso muito bem afirmar aqui nessa noite, que um cristão verdadeiro não é identificado pela quantidade de vezes que ele vem à igreja, ou pelas coisas que ele executa dentro da igreja. Você pode ser um cara ativo, uma mulher ativa. Você pode ser cheio de trabalho e mesmo assim ainda dá trabalho. Você pode ser cheio de funções dentro da igreja, mas isso não evidencia o seu cristianismo. Isto não evidencia a sua fé. Vir, assistir, interagir nos cultos, não evidencia a sua fé. Ir à igreja não faz de você um cristão. Assim como ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Então o autor de Hebreus vai revelar no texto que o que evidencia a minha conversão, primeiro é quando eu entendo a mensagem de Cristo. E segundo, quando eu dou fruto depois de reter a mensagem de Cristo. Veja o versículo 7 e versículo 8, por gentileza, na sua Bíblia linda. Olha só o que ele vai dizer. Porque a terra que retém a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está a maldição, e o seu fim é ser queimada. A terra que retém, a terra que não deixa a água escoar,
ela tem um fundo, ela retém a água, e ao reter essa água, o texto vai dizer, essa terra vai produzir frutos, mas não frutos para si, frutos para o meu próximo. E aí o texto vai nos comparar então com árvores, e toda árvore na Bíblia, ela dá fruto, e alimenta o próximo, e não a si mesma. A pergunta é, você frutifica para si ou para os outros? Estes homens que o escritor está dando como exemplo, talvez geravam frutos para si mesmos, frutos para a sua autoexaltação, frutos para o seu louvor, frutos para a sua adoração. Você frutifica para si ou para os outros? O Evangelho não te chama para você frutificar para si, e sim para você frutificar para o próximo, para os outros. Aqueles que só experimentam das coisas da igreja, frutificam para si, acabam se perdendo. E aqui nós temos um alerta. Você frutifica para si ou para o seu próximo? Suas experiências são com o intuito de te fazer um cristão melhor, ou é apenas para você ter o que contar para os outros? Tem crente que é caçador de experiência. Já viu o caçador da arca perdida? O caçador, sabe, das riquezas dos maias, do tesouro dos maias. Tem crente que é caçador de experiência. Aonde tem um mover, eu vou lá. Aonde tem uma ação do Espírito Santo, eu vou lá. Eu vou ter uma experiência. Aí chega na segunda-feira, ele vai contar dizendo, puxa vida, que experiência que eu tive. Eu fui lá no domingo, naquela igreja, eu pulei, eu babei, eu rodei no chão. Sabe, eu saí da igreja, parece que eu tomei uma surra, segunda-feira, dói tudo. Que igreja, misericórdia. Mas tem crente que vai à busca de experiências. Suas experiências, se não forem baseadas na verdade, não te levarão a nada. Não adianta você ver anjo, não adianta você falar em línguas, e na segunda-feira no teu trabalho você fala mal lá do teu familiar, você fala mal da pessoa que está do seu lado, você apunhala o teu amigo pelas costas, você fala mal do teu chefe, você fala mal do teu pastor, você fala mal do líder A, B ou C. Não adianta você ter uma visão de anjo e depois você viver um inferno espiritual na sua vida. Não adianta. Não adianta ouvir a palavra e não praticar esta palavra. O texto vai dizer que tais pessoas produzem espinhos e abrolhos, e são reprovadas, e perto delas está a maldição. Aqui não é maldição da vida não, como você pensa, tá? Aqui é maldição de condenação, porque não existe maldição maior do que essa, morrer sem Cristo. Mas a pergunta que eu quero fazer, porque essa mensagem de Hebreus não é uma mensagem suave, é uma mensagem de reflexão, é uma mensagem que tem por objetivo mexer com o meu coração. E a pergunta é, como posso então ser melhor? Porque esse homem vai dizer, olha, para vocês que nós estamos aqui falando, ensinando, esperamos de vocês coisas melhores.
Esperamos de vocês um outro posicionamento. E a mensagem nessa noite nos levará a pensarmos, refletirmos, como nos tornarmos pessoas melhores. A Bíblia nos impulsiona para sermos melhores. O Evangelho nos impulsiona para sermos homens e mulheres melhores. Como faço isso? De que forma faço isso? Primeiro, como eu me torno uma pessoa melhor? Não tendo medo de assumir a fé. Repita comigo, não posso ter medo de assumir a minha fé. O que é assumir a fé? Assumir a fé é atribuir louvores a Deus em todos os momentos da vida, sejam nos bons ou nos maus momentos. Não tenho medo de assumir a minha fé, quem eu realmente sou. Não tenho medo de assumir a minha crença diante dos momentos de alegria e diante dos momentos de muita dificuldade. Não tenho medo. Por que não tenho medo? Porque isso me faz criar uma identidade diante de qualquer situação ou circunstâncias de nossa vida. Pastor, mas é difícil, há de convir. É difícil se manter firme diante das dificuldades. É difícil aceitar a perda. É difícil mesmo no sofrimento continuar firme. Meus irmãos, não ter medo de assumir a fé é fazer mais ou menos como Richard Cecil disse certa vez: Deus nada nega ao cristão, a não ser com o objetivo de dar-lhe algo melhor. Deus nada nega ao cristão, a não ser com o objetivo de dar-lhe algo melhor. Eu não tenho medo de assumir a minha fé. Por isso, eu vou louvar ao Senhor. Eu vou invocar o seu nome. Eu vou fazer conhecido os seus feitos entre os povos. Eu vou louvar ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Eu vou louvar ao Senhor porque eu não tenho medo de assumir a minha fé. Eu não tenho medo de assumir a minha fé. Eu não tenho medo de assumir a minha fé. Pastor, mas como é difícil se posicionar quando o coração sangra. Como é difícil falar da grandeza de Deus. Como é difícil falar da glória de Deus quando existem marcas na minha vida. Meu irmão, por isso que eu amo a esse Jesus Cristo, o que morreu e ressuscitou. Sabe por quê? Quando ele morre lá na cruz do Calvário e dizem: olha, cadê o rei dos judeus? Cadê o seu Deus? Cadê a sua vitória? Eu quero ver agora. E aí Jesus diz: olha, Pai, eu entrego a ti o meu espírito, perdoado-lhe são os pecados. Passam 3 dias e de repente a Bíblia diz: pela manhã existe um abalo, aonde Jesus estava sepultado, a pedra é removida, Jesus ressuscita.
vida, Ele está vivo. Aquele que estava na cruz já não está mais morto, mas Ele vive, e a sua ressurreição foi uma ressurreição de glória, porque o texto vai dizer que quando umas mulheres vão até aquele sepulcro, cuidar do corpo de Jesus, seres celestiais vão dizer: olha, Ele já não está mais aqui, Ele vive, o Senhor o ressuscitou, em glória Ele vive. Mas, quando Ele chega na casa de um dos discípulos, quando Ele chega na casa de alguns homens que estavam chorando, lamentando a morte do seu mestre, de repente Ele aparece do nada e Ele diz: paz seja convosco. O Cristo que morreu agora está vivo diante dos olhos daqueles homens. Meus irmãos, mas o que mais me atrai nesta ideia, neste episódio, é que o Cristo glorificado aparece para aqueles homens dizendo: vejam as marcas nas minhas mãos, vejam as feridas. Significa o seguinte: Deus me ressuscitou por meio do Espírito em glória. Eu estou aqui ressurreto, mas as marcas continuam, as marcas ainda estão aqui, as marcas não foram tiradas da minha história. As pessoas olhavam para a mão de Jesus e viam: este é o Cristo que foi crucificado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: as pessoas vão te olhar e vão ver as marcas da vida em você, porém elas vão testemunhar a sua fé, elas vão testemunhar a glória de Deus na sua vida, e você vai louvar ao Senhor, porque vale a pena assumir uma identidade diante de Deus e das pessoas. Eu acho isso maravilhoso, Antônio Carlos. Cristo poderia ter aparecido glorificado, sem marcas, mas Ele aparece com marcas. As marcas traduzem o que foi a sua vida. As marcas traduzem o que foi da sua vida. O coração sangrando traduz o que foi da sua vida. As marcas, as cicatrizes te fazem olhar para a história e dizer: aqui eu sofri, ali eu fui pregado, ali eu sofri. Porém, quando eu vejo esse Cristo ressurreto, com marcas, isso me faz pensar que quando eu assumo a minha fé, as marcas da vida não serão apagadas. As marcas da vida não serão apagadas e nem precisam ser apagadas. Porque assim como Cristo ressurge em glória, Cristo aparece em glória, Ele está dizendo: meus filhos, persistam na fé. Não tenham medo de assumir a sua fé. Não tenham medo de assumir uma posição de fé. Porque as marcas não vão diminuir quem vocês são, não. As marcas só serão testemunho do que Deus fez nas suas vidas. As marcas só são testemunho do que Deus fez na sua vida. Você tem marcas. A vida tem produzido marcas. Não abandone a sua posição. Não abandone a sua fé. Cristo ressurgiu em glória com marcas. Cristo ressurgiu em glória com marcas. Segundo, como eu posso ser melhor? Buscando olhar mais
para o lado do que para si. Como eu me torno uma pessoa melhor? Buscando olhar mais para o lado do que para si próprio. O escritor vai dizer: eu espero de vocês coisas melhores. Eu espero de vocês coisas melhores. Ele está se referindo aos frutos que são manifestados. Porque são os frutos que denunciam se somos amantes de nós mesmos ou preocupados com o nosso próximo. São os nossos frutos que mostram se somos amantes de nós mesmos ou se realmente estamos preocupados com o nosso próximo. Matthew Henry diz que quando deixamos passar despercebidas nossas boas obras, Deus certamente as observa mais. Talvez você diga: mas pastor, eu frequento a igreja, eu observo alguns versículos da Bíblia, eu dou meu dízimo, faço jejum, faço orações, o que é que eu tenho que fazer mais? Abra comigo lá no Evangelho de Lucas, por favor, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10, tem um texto muito interessante. O que eu estou querendo dizer nessa noite, meu irmão, é que todas as vezes que nós pregamos, que eu prego, que alguém prega aqui nessa igreja, que alguém sobe nessa tribuna, é esperando dos irmãos coisas melhores. Olha só o que esse texto vai dizer. Lucas capítulo 10, verso 30. Como é que eu posso ser melhor? Buscando olhar mais para o lado do que para si. Olha o texto vai dizer: respondeu Jesus e disse: descia um certo homem de Jerusalém para Jericó, e caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram, espancaram, e se retiraram e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. E respondeu Jesus: vai e faze da mesma maneira. Esse textinho é engraçado. Talvez você diga: está vendo, pastor? Eu conheço um monte de sacerdote que passa de lado das pessoas que estão caídas pela vida, sem vergonha. Eu conheço um monte de levita, inclusive aqui da igreja, que passa de lado diante das dificuldades dos outros, sem vergonhas. Está vendo? Não ajudaram. Hipócritas, bando de fariseus, bando de gente que só quer se aproveitar dos outros. Vai dizer que você não pensou nisso ao ler esse texto. Que sacerdote cara de pau, saiu do templo e viu o cara caído, nem quis ajudar. Que levita cara de pau,
saiu do templo e viu um cidadão caído à beira do caminho, quase que morto, e nem quis ajudar. Mas, meu irmão, deixa eu fazer uma observação importante para você aí, presta atenção nisso. Esse sacerdote, esse levita, realmente não poderiam ajudar esse homem. Não poderiam ajudar esse homem, porque esse sacerdote e esse levita, eles trabalhavam no templo, na casa, lá no templo em Jerusalém, na casa de Deus. E eles observavam a lei. E na lei dizia que se eles tocassem em um defunto, eles teriam que parar com o seu ofício, parar com o seu trabalho, se purificar durante dias, semanas e semanas, até voltarem ao trabalho sacerdotal ou trabalho levítico. Então eles eram proibidos de tocar em uma pessoa morta. Aí você vai dizer, nossa pastor, então eles estão corretos, eles estão certos, eles aqui cumpriram com a lei. E realmente, meus irmãos, eles cumpriram com a lei. Eles cumpriram com o seu ofício. Mas isso me faz pensar que nem sempre cumprir com a minha lei religiosa é o melhor a se fazer. Às vezes é advogar causa própria. É olhar somente para o seu umbigo. É olhar somente para o seu umbigo. Porque Jesus não repreendeu a atitude dos homens. Ele só disse, quem atendeu o próximo? Alguém disse, foi o samaritano. Jesus não repreendeu o sacerdote e o levita. Ele só fez uma observação. Quem foi o próximo? Foi o samaritano. O que me leva ao entendimento nesse texto, que eu estou aqui dizendo para os irmãos, Jesus olha para esse samaritano, sem condenar os religiosos, mas ele vai dizer, olha, que a sua religião não impeça de você fazer o bem para o próximo. Que a sua religião não te impeça de fazer o bem para o próximo. Que a sua religião não te impeça em fazer o bem para o próximo. Fala isso com a pessoa que está do seu lado, que a sua religião não te impeça de fazer o bem para o próximo. Aí continua dizendo para ele, eu sou o seu próximo. Deixa eu fazer uma observação importante aqui. Marido também é próximo. Esposa também é próximo. Porque às vezes a gente ajuda tantos de fora, mas o marido fica lá, sofrendo em casa. A esposa fica lá, sofrendo em casa. Vamos parar por aqui. Fazer o bem para o próximo. Como que eu posso ser melhor? A igreja espera que você seja melhor. Como você pode ser melhor? Buscando olhar mais para o lado do que para si mesmo. Você já parou para prestar atenção que às vezes você entra e sai da igreja sem falar com 5 pessoas? Não, pastor, é que eu sou reservado. E aí anda na rua que nem um girassol. E na igreja é reservado. Parece uma mala velha. Oi, 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 tudo bem? Mas na igreja... Você já parou para pensar que foram poucas as vezes que você se preocupou com alguém que estava chorando no culto e foi dizer para a pessoa, eu posso te ajudar em alguma coisa?
Quantas vezes você já fez isso? Não, pastor, essa função é tua. Não é minha. Ah, é? É minha. A função é minha. Esperamos coisas melhores dos irmãos. A Bíblia te provoca nessa noite para te dizer: Deus espera coisas melhores de você. Deus espera coisas melhores de você. Deus espera que você seja melhor. Deus espera que você olhe para o próximo, olhe para o lado, deixe de enxergar só a sua vida, deixe de enxergar só a sua dor. Terceira, como eu posso me tornar uma pessoa melhor? Levando a sério o fato de ser um cristão. Como eu posso ser melhor, Paula? Levando a sério o fato de ser um cristão. Levar a sério isto, meu irmão, é respirar o cristianismo, não só uma vez por semana. Porque tem situações, momentos, dias, pessoas, coisas, situações que nos levam a dizer e levam algumas pessoas a dizer: opa, domingo, hora do culto, chegou o momento de ser crente, chegou o momento de ser cristão. Opa, chegou a hora de me tornar um evangélico. Como eu posso ser melhor? É levando a sério o fato de eu ser um cristão. Jesus leva tão a sério isso que ele fala para os seus discípulos, depois de ressuscitado, em Mateus 28:19, dizendo: olha, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando e ensinando. Já disse aqui e repito, essa expressão ide, o correto seria dizer indo e ensinando, indo e pregando. O que isso muda na tradução, pastor? Ide é uma missão, indo é uma vida. Eu vou indo, eu vivo no meu ambiente de trabalho, indo, pregando, ensinando, indo, pregando, anunciando o evangelho, vivendo a vida, porém levando a sério o fato de ser um cristão. Levando a sério o fato de ser um cristão. Hudson Taylor disse o seguinte: a grande comissão não é uma opção a ser considerada, é um mandamento a ser obedecido. Leve a sério o fato de você ser um cristão. E por último, eu encerro nessa noite dizendo: Deus, Ele espera coisas melhores de nós. Mas em último lugar, como fazer isso? Se comprometendo e participando na obra de Cristo. Pergunta para esse indivíduo santo que está pertinho de você: você está disponível? O marido com segundas intenções, vigia. Vigia aí, ó. Está disponível, Priscila?
Como eu me torno uma pessoa melhor? Me comprometendo e participando na obra de Cristo. Paul Washer diz: você realmente é um cristão ou apenas faz parte do circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Eu vou repetir essa frase. Você realmente é um cristão ou apenas faz parte do circo chamado Igreja Evangélica Moderna? Queremos os ministérios na igreja que levam luzes. Queremos os ministérios de destaque. Mas nós não queremos o ministério de auxiliar pessoas. Nós não queremos o ministério de intercessão. Nós não queremos o ministério de evangelismo. Nós não queremos o ministério de auxílio a dependentes, pessoas que moram na rua. Nós queremos o púlpito. Pastor, eu quero me comprometer e participar, mas eu quero o púlpito. Nós trabalhamos com o ministério infantil na igreja. E às vezes temos professoras que ficam 3, 4, 5 domingos sem assistir um culto porque não tem substituto. Ah, pastor, você tem que convocar. Você tem que impor. Igreja não é imposição. Cristo não é imposição. Quem quiser, venha. Quem quiser, venha. Quem quiser beber, beba. Quem quiser, siga-me. Quem quiser, deixe tudo. Doe aos pobres e siga-me. Quem quiser. Quem quiser. Eu posso falar aqui e pregar até ficar magro. Posso gastar uma eternidade até isso acontecer. Mas isso não vai mudar nada. Isso não vai mudar nada se você não quiser. Isso não vai mudar nada se você não se comprometer e você não quiser participar. Pastor, quer dizer então que eu me torno melhor quando eu me torno uma pessoa comprometida e participativa na obra de Cristo? Sim, meus irmãos. Sim. Eu sou prova disso. A minha família é prova disso. A minha casa é prova disso. Vale a pena se entregar nas mãos do Senhor e dizer: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor. Deus trabalha, meu irmão. Deus age, Deus abre portas, Deus cuida, Deus supre, Deus é provisão. Gostaria que você pensasse nisso. O escritor de Hebreus disse no versículo 9 do capítulo 6 que lemos: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Deus espera coisas melhores de você. A pergunta é: você está disposto a oferecer algo melhor que louve a Deus? Você está disposto a oferecer algo melhor? Você está disposta a oferecer algo melhor? Ah, pastor, eu já gastei tanto tempo da minha vida com esse negócio de evangelho. E eu me decepcionei tanto com as pessoas, com as coisas. E eu te digo, meu irmão, que infelizmente o evangelho é cheio de homens e mulheres. A igreja é cheia de homens e mulheres que erram e que falham. Mas eu continuo acreditando no Deus que recompensa o trabalho daqueles que fazem com disposição e comprometimento. Eu continuo crendo que Deus recompensa o trabalho dos fiéis. Eu continuo crendo, meus amados, que vale a pena se doar.
vale a pena. A pergunta é a seguinte: você vai sair daqui da igreja hoje pensando em quê? Querendo ser o quê? Querendo fazer o quê? Ser melhor em quê? Não é só em uma área, é em todas as áreas da vida. Quero orar com você. Repita comigo: Deus espera de mim coisas melhores.